Hoje é dia de abrir um portal no tempo, um mergulho sagrado na gênese da existência, uma jornada ao segundo capítulo do livro de Gênesis, um dos textos mais enigmáticos e poderosos da espiritualidade universal. Este não é apenas um relato antigo, é um chamado, um convite para lembrarmos de quem somos, de onde viemos e do sopro divino que ainda pulsa dentro de nós. Prepare-se, pois o que vamos contar agora pode reacender a centelha da criação dentro do seu espírito. No início, o universo já havia sido arquitetado, céus e terra estavam completos, a vastidão celestial e o solo sagrado da terra, com todo o seu exército de estrelas, vento, águas e silêncio, repousavam sob o olhar do Criador. No sétimo dia, Deus descansou, e nesse descanso havia santidade, o primeiro descanso da história, o início do tempo consagrado, o primeiro Shabat. Deus não apenas parou, Ele abençoou esse dia e o santificou, porque o descanso também é criação. É nele que o divino se encontra com o humano, onde o barulho se cala e a alma escuta. Mas antes que a chuva tocasse a terra, antes que qualquer planta brotasse, o mundo ainda era um palco à espera de sua cena principal, o ser humano. Não havia homem para lavrar a terra. Então algo extraordinário aconteceu. Um vapor começou a subir do solo e regava toda a terra. A água veio de dentro, de baixo, como um sussurro da terra se preparando para receber o sopro divino. Então Deus formou o homem do pó, não do ouro, não do fogo, mas do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Nesse instante, o homem se tornou alma vivente. Respiramos porque carregamos em nós o sopro do eterno. Somos pó, mas pó que carrega a eternidade. E Deus, com todo o cuidado, plantou um jardim no Éden, no lado oriental, o lado do nascer do sol, da renovação, do despertar. E ali colocou o homem, não num palácio, não num trono, mas em um jardim. Porque a verdadeira realeza não está na coroa, mas na conexão. O Éden era mais do que um lugar. Era um estado de consciência, um espaço onde tudo era harmonia, onde cada árvore era boa para se ver e boa para comer. E no centro desse jardim, duas árvores se destacavam, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden fluía um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4. O primeiro era Pison, que cercava a terra onde havia ouro bom, e pedras preciosas. O segundo era Gion, que fluía por toda a terra de Cush. O terceiro, Idekel, ia em direção à Assíria. E o quarto era o Eufrates. Esses rios não eram apenas geografia, eram caminhos espirituais, correntes de energia que ainda hoje conectam nossa essência à origem divina. E então, Deus deu ao homem uma missão: lavrar e guardar o jardim, cultivar e proteger, trabalhar com amor e zelar com consciência. E ali, naquele lugar sagrado, Deus ofereceu liberdade. De toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa não era uma proibição, era um lembrete, uma proteção. O livre-arbítrio começava ali, mas Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e preparou-lhe uma ajudadora, algo mais profundo do que companhia, uma extensão, um reflexo, uma aliança. E da terra, Deus formou todos os animais e aves, e trouxe até o homem para que ele desse nome a cada um. Nomear era reconhecer, era dar sentido, era co-criar com o Criador. Mas, para o homem, ainda não havia uma auxiliadora que lhe correspondesse. Então, o Senhor fez cair sobre o homem um sono profundo, e enquanto ele dormia, Deus retirou uma de suas costelas, fechou o lugar com carne e formou a mulher, a primeira união, a primeira relação.
E quando Adão viu a mulher, ele reconheceu: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tomada. E foi assim que surgiu a primeira união sagrada, homem e mulher, lado a lado, em uma só carne, complementares, iguais em essência, ambos nus, e não se envergonhavam. Porque onde há pureza, não há vergonha. Onde há verdade, não há medo. Essa história não é apenas uma memória, é um espelho. Cada um de nós carrega dentro de si o jardim do Éden. Cada um de nós, todos os dias, decide entre a árvore da vida e a do conhecimento. Cada respiração é o fôlego de Deus em nós. E o chamado permanece: lavrar e guardar, proteger o que é sagrado, cultivar o amor, honrar a criação e caminhar em direção à luz. No coração do Gênesis capítulo 2, uma verdade eterna se revela diante dos nossos olhos espirituais. A criação não é apenas um ato de poder, mas um ato de intimidade. Neste capítulo sagrado, aprendemos que o universo não nasceu do acaso, mas do sopro divino. Deus não apenas falou a existência, ele tocou a criação, e ao formar o homem, o fez do pó da terra, mas com o fôlego da eternidade. Essa lição é a chave para toda a existência. Somos barro e divindade, matéria e alma, chão e céu, corpo e espírito. O texto começa com a consumação da criação e a consagração do tempo. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Aqui Deus nos ensina que o descanso não é ausência de ação, mas presença de sentido. O descanso divino é uma pausa sagrada que nos lembra que não somos máquinas de produtividade, mas seres espirituais em jornada. A santidade do tempo é um lembrete do ritmo divino da vida, trabalhar sim, mas também parar, respirar, contemplar e agradecer. No Éden, cada elemento carrega um propósito. Deus planta árvores, separa rios, forma paisagens, mas tudo isso com uma intenção espiritual: criar um ambiente onde o homem possa florescer, não apenas sobreviver. O Jardim do Éden não é apenas um local físico, mas um estado de consciência. Um lugar onde a alma está em harmonia com o Criador, com a natureza e consigo mesma. A lição é clara. Quando o ser humano se alinha com o divino, ele habita o paraíso, não fora, mas dentro de si. E então surge a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, não como tentações, mas como escolhas. Deus confiou ao homem o livre-arbítrio, um poder sagrado que nenhuma outra criatura possui. A verdadeira liberdade espiritual é expressa aqui. O homem é livre até para se afastar de Deus. Mas com essa liberdade vem responsabilidade, e com responsabilidade, consciência. O Éden não era um espaço de controle, mas de confiança. E o Criador confiou ao homem algo sagrado, o poder de decidir. Outro ensinamento poderoso de Gênesis 2 está na criação da mulher. Deus declara: não é bom que o homem esteja só. Isso revela que, apesar do homem viver no paraíso, com acesso à divindade, ainda assim, ele precisava de conexão humana. A verdadeira felicidade espiritual não está apenas em estar com Deus, mas também em se relacionar com o próximo. A mulher não é uma criação secundária, mas uma extensão da essência, carne da carne, osso do osso. Juntos, homem e mulher representam a completude da imagem divina. A união, a comunhão, o amor, todos são reflexos do sagrado. E, por fim, a nudez sem vergonha. E ambos estavam nus e não se envergonhavam. Isso é mais do que uma descrição física. É uma mensagem espiritual profunda. No estado original do ser, não havia máscaras, não havia medo, não havia culpa. A pureza não está na ausência de roupas, mas na ausência de julgamento.
Estar nu e não se envergonhar é símbolo de total transparência com Deus, consigo e com o outro. É viver com o coração limpo, com a alma aberta, com a consciência em paz. Gênesis 2 é, portanto, um convite, um chamado à reconexão com o propósito original. A lição é simples e poderosa. Você veio do pó, mas carrega o sopro de Deus. Você foi plantado neste mundo com um jardim interior a cultivar. E dentro desse jardim, há escolhas a fazer, rios a seguir e relacionamentos a nutrir. Quando você honra o seu tempo, sua essência e seu próximo, o Éden desperta dentro de você. E o que era apenas um texto antigo se torna a chave de um novo começo.